Sejam todos bem-vindos a essa aula de hoje. Nós estaremos falando sobre a América Espanhola e Inglesa. E de cara nós temos aí duas figuras, né? Duas figuras que marcam muito as nossas avaliações de Enem, concurso público, que cai muito, né? A da esquerda, né? Nós temos aí Francisco Pizarro, quando ele chega a Machu Picchu, né? No Peru, né? Uma civilização inca, ok? E na direita nós temos o galeão, o Mayflower. Olha o nome, Mayflower, significa flor de maio. Foi por este galeão que os pais peregrinos, né, da Inglaterra vieram a iniciar o processo de colonização, de povoamento na ilha de Virgínia, em Jamestown, né, fundando aí a primeira capitania inglesa, que foi na ilha de Virgínia, em homenagem a Elizabeth I, a rainha virgem, ok? Vamos aqui começar a nossa aula, dando essa primeira introdução sobre essas duas imagens que entraram para a história, né? Então a gente tem que entender e lembrar uma coisa, né? Nós estudamos há pouco tempo sobre a formação das monarquias nacionais europeias e vimos que dentro destas formações surgiu um sistema chamado sistema mercantilista. E dentro do sistema mercantilista passou a, então, a existir vários tratados, né, e vários acordos entre as potências europeias, né, com os seus futuros territórios. Então, entre esses acordos, principalmente que baseia seu sistema mercantilista, está o chamado Pacto Colonial, né? O que é o Pacto Colonial? Era um acordo entre a metrópole e um acordo entre a colônia. A metrópole é quem domina a colônia é o centro, né, de produção de matérias-primas para a metrópole. Exemplificando, para o Brasil, a nossa metrópole era Portugal. Para o Peru, a metrópole era Espanha, né? Então, nós tínhamos uma colônia, né? E tínhamos uma metrópole. E como é que funcionava, né, esse processo de monopólio, onde se permitia a exploração da colônia pela metrópole? O que era permitido, né? O que era? Veja, aqui embaixo, que nós temos aqui uma pequena figura mostrando para vocês como é que era a ida e a vinda das mercadorias. Quem produzia o quê? As colônias eram por obrigatório a elas fornecer matérias-primas e gêneros tropicais para as metrópoles. Vai acompanhando aí. E as metrópoles eram as que forneciam produtos manufaturados. O que são produtos manufaturados? Pente, travesseiro, roupas. Por que, professor? Porque na metrópole tudo isso era produzido. Mas na colônia isso era proibido ser produzido. Era só a metrópole que tinha o poder de comercializar com a sua própria colônia. E a colônia, professor, ela podia comercializar com outras metrópoles? Jamais, certo? Então, a colônia era refém sempre dos produtos oriundos de sua própria metrópole. Então, a colônia só podia comercializar com a metrópole. Ela não poderia comercializar com qualquer outra, não. É somente com a sua própria metrópole. A colônia, ela também sujeitava-se aos preços exacerbados, né? Produzidos, esses produtos, pela metrópole, estabelecidos pela metrópole. Então a metrópole, ela tinha um poder, né, de barganha muito grande, porque ela que fornecia esses produtos manufaturados para a colônia. E a colônia também não podia concorrer com a metrópole. O que significa? Concorrer no sentido comercial, né? Então a colônia, como ela não era um centro de produção de mercadorias, por sua vez ela jamais iria concorrer com a metrópole. Então o Pacto Colonial servia justamente para assegurar os direitos da metrópole e as obrigações da colônia. Para toda a nossa história, nós temos que lembrar aí, né, do ano de 1492. Mas vamos retornar um pouquinho de 1492, né? Nós vimos e estudamos, né, que desde a conquista de Celta, ocorrida em 1415 pelos portugueses, né, nós não esqueçamos disso, né, 1415, a conquista de Celta lá na ponta do Marrocos, né? Nós vamos ver que os portugueses foram os primeiros a iniciar o processo ultramarino, né? O processo das grandes navegações. Mas os espanhóis
por estarem enfrentando vários processos, por exemplo, a Guerra da Reconquista, vários processos, entre estes, a guerra contra a Inglaterra, né, a expulsão dos mouros, dos árabes, dos territórios, né, ao sul, né, da Península Ibérica, que pertencia a eles, né? Então os espanhóis perderam logo esse começozinho, né? Mas há pouco depois eles começaram a enfatizar isso daí. E entre essas enfatizações que os espanhóis vão tomar, vai ser a partir dos reis católicos. Vocês devem lembrar, Fernando de Aragão, né, e a Isabel de Castela, né? Nós não podemos esquecer desses dois, né, os chamados reis católicos. E eles foram fundamentais para que Cristóvão Colombo tivesse os financiamentos, né, para a sua frota, a sua viagem, né, de, de 1492, né? E isso depois, obviamente, ele teve mais 3 viagens. Ele só fez 4 viagens para a América, né? E a sua primeira viagem, ele viajou justamente com os irmãos Inianes Pinzón, né? O Martim e o Vicente Inianes Pinzón estavam lá no Laninha, né? Na Pinta e Santa Maria, quem estava comandando era o próprio Cristóvão Colombo, né? Então, em 1492, ele chega à América Central, pensando ele que havia chegado às Índias. É claro, tá aí uma foto aí, né? Um exemplo para vocês, quando Cristóvão Colombo chega na ilha de Guanahani. Olha o nome, Guanahani. De novo, Guanahani, que hoje vocês conhecem como San Salvador, né? O São Salvador, né? Então, o Guanahani, ele era a ilha que os Arawaks, que eram os índios, que é o qual o Cristóvão Colombo, ele ao chegar encontra, chamava a ilha de Guanahani. Então não esquece que eu vou cobrar vocês. E também foi o mesmo Cristóvão Colombo que vai fundar, né, que vai fundar estas ilhas aqui no Caribe, em suas próximas, né, aventuras. Né? Então, nós temos aí a Ilha São Salvador, né, Guanahani, nós temos depois a Ilha de Cuba e as chamadas Ilhas Espanhola. O que são as Ilhas Espanhola? São hoje os atuais territórios do Haiti e da República Dominicana. Não esquece que Haiti e República Dominicana estão no mesmo território, certo? Então não esquece disso, tá bom? Então as Ilhas Espanhola hoje são os atuais Haiti e República Dominicana. Então quando o Cristóvão Colombo ele chega aí em 1492 na ilha de Guanahani, ele se encontra com os Arawaks. Os Arawaks ficaram abestalhados, né, com aqueles homens, né, que estavam todos vestidos e eles estavam só apenas, né, de plumas, etc e tal. E uma coisa que foi notada dentro da comitiva do Cristóvão Colombo, ao observar esses arawaks, foi que encontraram nos pescoços e nos adornos das mãos destes índios ouro. Os portugueses, os espanhóis, nesse momento, eles aqui tem ouro, então ótimo. Tudo que eles queriam era justamente isso, ouro. Então os espanhóis, né, a partir de então, iniciaram todo um processo de massacre com estas populações. E quem vão ser estes povos? Vão ser os chamados povos pré-colombianos, os astecas, os incas e os maias. Né? Então, a partir das descobertas de Cristóvão Colombo, né, e a visão que eles observaram que estes nativos possuíam ouro, e eles iniciaram então, né, as outras vindas à América Central, e agora com o intuito mesmo, com a infantaria, gente. Agora eles estavam chegando, era com infantaria, né, a cavalo, até inclusive com canhões, né? Por exemplo, o Hernán Cortés, para vocês terem ideia, quando o Hernán Cortés chegou, né, ao México, gente, ele chegou, só para vocês terem ideia, chegou com 508 pessoas, com cavalos e canhões. O que é que tu vai? Tu é um índio, quando tu encontra um cavalo, que tu nunca viu um cavalo na tua vida, tu vai achar que é um ser
maravilhoso, é um ser divino. Então, os índios, olha, para vocês terem ideia, né? Então, era mais ou menos esse contato que eles observavam os homens brancos, né? E eles de calçola, né? Toda com a roupa toda justinha, e os índios praticamente desnudos, né? Então, é um absurdo. Era um choque de visão, tanto da parte do espanhol como da parte dos indígenas, né? Então, os indígenas pensavam, muitos deles, né, que eram pessoas, né, deuses, né, pessoas muito importantes aí a nível astral, né? Então, estes povos que foram, né, colonizados pelos espanhóis foram os povos ameríndios, os astecas, os maias e os incas. Não esquece que povos ameríndios foram colonizados, foram dominados, né, pelos europeus, os espanhóis. A colonização espanhola na América foram os astecas, os maias e os incas. Então, presta bem atenção. Então, como vocês estão vendo aí de vermelho, nós temos os astecas do México, na península, né, mexicana, né, no final do México, com a fronteira com a Guatemala. E aí, debaixo do vermelho, nós temos o verde, que representa, né, na Guatemala, né, que pega um pedaço também de Honduras, né, também, de outros territórios que nós iremos ver daqui a pouco, os maias, né? E aí, na América do Sul, nós temos aí, gente, a grande potência e império que foi os incas, né? Que nós vamos comentar sobre eles também. Os astecas no México, os maias na Guatemala e na Península de Yucatán, e também os incas na América do Sul, no Peru, no Chile, grande parte do Equador, dominado aí pelos incas. Os astecas, como vocês estão vendo, os astecas eles se fundaram principalmente aonde? No México, né? Hoje, qual é a capital do México? A capital do México se chama Cidade do México, mas o nome realmente da Cidade do México se chama Tenochtitlan. Então, Tenochtitlan foi a capital do Império Azteca. Os astecas eles faziam parte de um povo bem mais antigo, lá pelo século XIII, né? É que nós vamos ver aí os povos méxicas, né? Que se estabeleceram nessa região ali, onde vocês estão vendo aí no Lago Texcoco, onde eles se estabeleceram e formaram a primeira capital conhecida como Tenochtitlan. E hoje, a Tenochtitlan, ele é a cidade do México, tá certo? A sociedade asteca, ela era composta de uma forma diversificada, inclusive existia uma hierarquia dentro da sociedade asteca, que nós vamos estudar essa hierarquia. Na sociedade asteca, não se nascia escravo, olha como é interessante, né? Geralmente eram somente escravos os criminosos condenados ou pessoas que se tornavam devedores, né? E devido eles deverem, né, ao processo que os astecas cobravam impostos, né, dessas outras tribos, desses povos, os astecas, ou seja, lá na hierarquia, né, o imperador asteca cobrava os impostos, e quem não pagasse seus impostos era morto ou perdia suas terras, né? Então eles viviam, muitos desses povos, à mercê dos próprios líderes astecas, do próprio imperador asteca. Então o próprio imperador fazia dos povos nativos do seu próprio império escravos. Então esquece nunca isso que eu vou dizer. Antes dos espanhóis chegarem na América, os povos já escravizavam os seus inimigos. Então não esquece e tira dessa tua cabeça de que foram os espanhóis que escravizaram, foram os primeiros a escravizar os índios. Não era. Os índios astecas já tinham os próprios escravos deles. Então a questão da escravidão já existia, era natural, era da cultura dos astecas escravizar os povos quando eles derrotavam seus inimigos, né? Como por exemplo aí os cautecas, né? Por exemplo, aí as cautecas aí, eles são inimigos que ao qual esses inimigos quem vai se juntar juntamente com quem vai se juntar com eles é o próprio Hernán Cortés. Olha aqui, eu vou já chegar aí. Então, gente, a sociedade era uma sociedade que tinha escravos, né? Por condenados ou então pessoas endividadas. Os astecas, eles acreditavam em vários deuses, em várias divindades, entre estes, principalmente o Rei Sol, né? O Deus Sol.
Então, eles eram uma sociedade com uma visão politeísta. Os astecas, eles existiram também como um povo, um império com poder centralizado até o ano de 1521. Quando é que vai acontecer as ruínas, né, deste império? É quando os próprios espanhóis chegam, né, em 1519. Né? Então, a partir de 1519, nós vamos ver a ruína do Império Azteca. Os espanhóis que foram liderados por Hernán Cortés, que chegou, olha, presta atenção, o Hernán Cortés, ele chegou com 508 pessoas. Dentre esse número de pessoas, ainda haviam cavalos e ainda haviam, como se chama? Ainda haviam canhões de guerra que eles traziam do navio para colocar para fazer o primeiro forte lá na Espanha, né, dos espanhóis lá no Império Azteca, lá no Tenochtitlan. E os espanhóis, no caso o Hernán Cortés, eles encontraram o Império Azteca na época governado por rei Montezuma II, que o próprio Montezuma II ele já estava muito debilitado por conta de guerras que já estavam acontecendo, né, em seu próprio império. Então os espanhóis eles pensaram o seguinte: gente, eu vou me aproveitar disso daí. Eu vou me aproveitar que eles já estão enfraquecendo, vou me aliar com os inimigos do Montezuma II e vou atacar Montezuma II. No final, depois de atacar Montezuma II, conquistar a cidade, eu domino os inimigos do Montezuma. Olha aí, domino todo mundo. Faço todo mundo meus escravos. Foi assim que o Hernán Cortés fez. Veja que uma pessoa como esta, né, ninguém quer como amigo, né? Então os espanhóis eles organizaram assim um grande exército. Com quem? Com uma aliança que o Hernán Cortés fez com os inimigos de Montezuma II. E eles se uniram, atacaram Tenochtitlan, e aí conquistaram em 1521 o poder do Montezuma II. Então, quem conquista mesmo vai ser o Hernán Cortés, né? Que além de ele dominar o Montezuma, ainda vai acabar também dominando os Tlaxcaltecas, né? Com a conquista dos astecas, os espanhóis foram gradativamente aí conquistando outros povos da região. E aí, gente, eles começaram a partir dessas conquistas a implantar as bases de sua colonização. Sim, ainda não era colonização, eles começavam a implantar. Primeiro, eu chego no território, reconheço, domino quem já está lá, para depois eu iniciar a minha colonização. Foi assim que os espanhóis fizeram. E aí, gente, umas coisas interessantes sobre os povos astecas, como vocês estão vendo, como eles eram uma religião politeísta, né? Vocês estão vendo esses adornos aqui debaixo dos, né, na cintura dele aqui, né? Do sacerdote aqui, né? Vocês estão vendo aqui nas orelhas dele, sabe o que é isso? Ouro. Você sabe o que é isso? Ouro. Então imagina, cara, quando o Hernán Cortés, né, ao verem esse quantitativo de ouro, eles endoidaram. Uma das coisas dentro das práticas religiosas dentro dos astecas era o sacrifício humano, que era altamente comum. E era feito o sacrifício humano para justamente acalentar os deuses, principalmente fazer com que o sol brilhasse mais. Então eles acreditavam que ao tirar o coração ainda batendo, né, na pedra de sacrifício e levantando esse coração ainda pulsando ao sol, aquilo ali, aquele sangue jorrando, né, obviamente seria ali uma forma de agradar aos deuses, né, torná-los satisfeitos, né? Então veja que isso era um ritual e era muito comum acontecer, né, com os astecas. Os astecas também viviam numa sociedade onde era dividida aí, como vocês estão vendo, é claro que na ponta dela, né, em cima de todos estes ambientes sociais, nós temos o imperador, que era o principal, né, era a principal pessoa que administrava o território. Ele era eleito, né, pela aristocracia militar e sacerdotal, ou seja, era feita uma eleição e é onde os sacerdotes, né, buscavam, obviamente, a figura desse imperador, obviamente, né, para prestar honra aos deuses e proteger, assim, seu povo. Por debaixo deles, né, nós temos aí os sacerdotes, né,
está aí em estância, né, onde nós temos os sacerdotes que cuidavam assim do culto, da educação, dos jovens, né, dos hospitais. Inclusive eram sacerdotes que eram tudo, né? Era enfermeiro, era médico, era curandeiro, né? E ainda tinha como obrigação de ver a questão das escrituras sagradas, né, históricas que eram organizadas nesta sociedade. Ao passo dos sacerdotes, nós temos aí, né, os altos funcionários do Estado, que está aí em terceiro lugar. Os altos funcionários do Estado azteca eram aqueles que exerciam, né, elevadas funções militares. Então, eram esses aí que vocês estão vendo, segurando aí, né, um cajado grande, né, com o simbolismo aí do sol, né, com ouro aí na ponta da sua lança, né? Vocês estão vendo que aí realmente havia toda uma organização militar. Então, nós estamos falando realmente de um império. Então, os astecas eles tinham um grande poder, né? Mas eles não foram o suficiente com 508 homens. Eles tinham a grande maioria, gente, eles tinham uma grande quantidade de exércitos, mas com 508 homens eles não conseguiram dar de conta. Então, era uma minoria contra uma maioria. Quem ganhou foi a minoria. Qual foi o motivo? Foram vários. Primeiro motivo é que a minoria estava armada até os dentes com canhão e armas de fogo, enquanto que eles só tinham lanças, catacapes, nada mais do que isso. Outra coisa, as doenças. Esta fase em que o Hernán Cortés adentra e começa o homem branco a entrar dentro do território e dominar, eles vão encontrar os incas já desmobilizados, né? Os incas estão vivenciando uma guerra civil, né? Uma guerra pelo poder, e quando os europeus chegam, eles também trazem uma coisa: doenças venéreas, doenças, tifo, sarampo, varíola. Então, essas doenças começaram também a dizimar uma grande parte destes astecas. Os astecas, eles foram, obviamente, aos poucos se desfazendo, né? Debaixo dos altos funcionários, nós tínhamos os grandes comerciantes e artesãos, que eles eram os responsáveis por organizar as corporações e transmitir as profissões de pai para filho. Era o professor, né? O mestre artesão, né? E na última base, né, os mais, né, desvalorizados eram quem? Eram os camponeses e os escravos. Obviamente, é onde nós vamos ver que esses camponeses eram os que faziam todo o processo, né, de construção dos canais, porque, como já mostrei, Tenochtitlan ele foi fundada numa área muito alagada, né? Então nós temos o Lago Texcoco, né? Então eles utilizavam aquele Lago Texcoco para, obviamente, seu processo de agricultura. Então havia um processo de irrigação incrivelmente, sabe, pro século XIV, gente, o processo de irrigação que eles fizeram era uma coisa do século XXI. Ou seja, eles eram muito evoluídos nesse processo de agricultar a terra, tá certo? Os maias. Depois dos astecas, nós vamos descer agora. Saímos do México e vamos agora para Guatemala, que é vizinho ao México, já na América Central. Quando os maias foram assim, né, obviamente, dominados pelos espanhóis, os maias eles se localizavam hoje onde é Guatemala, Honduras, Belize e a Península de Yucatán, que é no sul do México. Os maias são um povo muito, muito estudado até hoje. Todo mundo tem várias crendices sobre os maias. Vocês estão vendo, por exemplo, aí o calendário maia, né, de quando o mundo vai se acabar, o dia do juízo final, né? Então, o calendário maia, né, até hoje é um mistério por detrás de todo este aparato. Mas, por detrás de tudo isso, vamos falar uma realidade. Os maias gostavam muito de astronomia. Eles gostavam muito de astronomia. Eles faziam os calendários do Sol e da Lua, mas principalmente do Sol por conta do Rei Sol. Mas os maias, gente, eles sabiam as estações dos anos, só para vocês terem ideia. Eles já sabiam sobre essas estações do ano, né? Eles tinham inclusive aí nessa cidade que vocês estão vendo aí, lá na Guatemala, lá na Guatemala, essa aqui, onde fica, tá? Tem, inclusive, até hoje lá, tá lá um desses prédios aí que vocês estão vendo, existe uma cúpula que você olha para 4 direções. É onde o sol vai nascer diferenciado. Olha aí, eles já sabiam dessa informação sobre o sol nascer em 4 direções durante um ano. Veja como era interessante essa civilização. E assim como os astecas, os maias,
eles também tinham uma prática muito grande com a agricultura, né? Era um povo muito bem desenvolvido. Assim como os maias, diferente muitas vezes, né? Até porque os maias, nesse sentido, vão ser um pouco mais organizados do que os astecas, porque vão ser os maias os primeiros a formar as chamadas cidades-estado. Sim, havia uma organização em cada cidade-estado. Né? Havia sempre um chefe ali naquela região. Então, eram muito mais organizados nesse sentido de organização do território do que os próprios astecas. Então, os maias, eles tinham uma sociedade também hierarquizada, onde existia uma hierarquia, né? Do chefe sacerdotal, em segundo lugar, nobres, né? Em primeiro, o imperador, né? Os nobres, chefes guerreiros, pela administração, que sempre estavam no topo, debaixo disso aí, os Rosilene, teu áudio está aberto, obrigado. Por terceiro, os escravos. Lembre-se, ninguém nasce escravo. Até nos maias também nasce escravos. Mas a maioria desses escravos se deram por guerra ou por dívidas, né? Então, essa sociedade dos escravos, né, no caso dos maias, eram pouco numerosas, porque a maioria eram cidadãos livres e que, obviamente, trabalhavam, né, na prestação de serviços no Estado, dentro dos maias, dentro da organização, né, social dos maias. Era interessante essa civilização. Se comparado com os astecas, os maias tinham menos escravos do que os astecas, porque a maioria das pessoas que trabalhavam ali eram livres, então eles serviam, né, aos propósitos. Quando houve a decadência dos maias, lembre-se, toda vida que você falar de astecas, incas e maias, lembre-se de uma mazela. Qual é a mazela? O homem branco. Apesar de que os maias, eles já estavam com vários problemas. Porque após o período desse auge da civilização maia, iniciou-se assim a tal chamada fase de decadência, conhecida como período pós-clássico. Certo? Os historiadores não sabem muito bem explicar especificamente o que causou esse declínio dessa civilização maia. Mas uma coisa é certa, uma coisa que as pesquisas sempre falam, e os historiadores comentam e escritos, né, é a falta de alimentos, em virtude dos desgotamentos da terra. Eles utilizavam tanto a terra, e ela, obviamente, né, ela não vai dar de conta, porque vai haver uma grande superpopulação. E os maias, eles começam a crescer muito em termos populacionais, e a produção, ela não vai atender a todos. Então, uma coisa que aconteceu, isso é fato, né? Isso tem em muitos livros de história da América Central sobre a falta de alimentos. Então, uma das coisas, antes dos espanhóis chegarem, é que os maias já estavam passando por um problema muito grande da falta de alimentos. Outras coisas é relacionado que na América Central nós temos o quê? Vários tornados, né? Nós temos vários tornados na América Central, né? E entre esses tornados, desastres naturais, né? E outra coisa, doenças que eles começaram a contaminar com a chegada dos europeus. Independente dos motivos, né? Sempre os historiadores eles apontam que determinados locais maias sofreram mais em torno de um severo esvaziamento populacional. Quando os espanhóis chegaram, isso é interessante vocês ouvirem. Quando os espanhóis chegaram, eles não encontraram tamanha uma grande civilização, não, porque uma grande parte dela já tinha sido, obviamente, esvaziada, elas já tinham ido embora para outros territórios, por conta da falta desses alimentos, por conta desses desastres naturais que já estavam acontecendo. Então, com um grupo de pessoas assim mudando em massa para outras localidades na Mesoamérica. Mesoamérica se corresponde à América Central, tá bom? Quando os europeus chegaram, então, a essa região, lá pelo começo do século XVI, esse processo de decadência maia ainda estava acontecendo. Ora, isso foi importantíssimo para os espanhóis. Eles aproveitavam aí, a partir de agora, a entrar e dominar os maias. Né? Então, os maias, eles entraram em decadência, repito, não foi por conta dos espanhóis, eles já estavam em decadência. Quando os espanhóis chegaram, eles já estavam em decadência. Então, quando os espanhóis chegaram, repito, eles já estavam em decadência. Então, os espanhóis aproveitaram só a decadência e dominaram. Os espanhóis não tiveram tanta
tantas rivalidades como os espanhóis vão ter, por exemplo, agora. Tá? Entre estes três povos ameríndios, os incas vão dar maior trabalho. A quem? Aos espanhóis. Tá bom? E aí nós temos Machu Picchu, né? No Peru, capital do Império Inca, na cidade de Cusco, né? Então nós não podemos esquecer disto. É na sociedade formada na Cordilheira dos Andes, onde hoje é o atual Peru, Bolívia, Chile, Equador, onde eles fundaram, né, uma grande civilização. Inclusive, gente, os incas, eles eram muito... Se a gente falou agora dos astecas e dos maias, quanto à questão dos desenvolvimentos na agricultura irrigada, na questão, né, da organização do Estado, os incas vão ser 10 mil vezes a mais do que eles dois. Só para vocês terem ideia, os incas eles desenvolveram um sistema de correios. Os incas desenvolveram um sistema de calculadora. Os incas desenvolveram um sistema de administração pública. Os incas desenvolveram um sistema de irrigação por elevação. Nós chamamos de escadas, né? Nós chamamos de curvas de linha. Então, eles conseguiam plantar na montanha. Os incas desenvolveram um sistema de matemática comercial. Os incas desenvolveram um sistema de agricultura nas montanhas. Gente, não é brincadeira, é uma população altamente desenvolvida. Só que essa população ela vai ser dizimada por conta familiar. Nós vamos ver como a civilização ela se dizima a partir de discussões entre herdeiros, e esses herdeiros vão brigar e os espanhóis vão chegar no meio dessa briga e vão se aproveitar. É essa a história dos incas. Mas eles eram tão organizados que eles dominaram desde o Equador até o sul do Chile. Gente, você sabe o que foi que os incas fez, né? Eu já disse, né? A estrada unindo desde o norte ao sul da América do Sul. Foram eles que fizeram essas estradas nas montanhas, né? Então os incas eles tinham um sistema de correio muito grande, muito importante, né? A dinastia dos soberanos dos povos Quichua, por isso que até hoje se fala a língua Quichua, quem for um dia à Bolívia, quem for um dia ao Equador, ao Peru, vocês vão ver lá, né, os herdeiros dos Quichuas, né, e vocês vão ver que a língua Quichua, ele era a forma principal que designava principalmente os indivíduos que eram submetidos à dominação das dinastias, né. Então, os incas possuíam toda uma organização familiar para dominar o império. Foi só a partir do século XII que os incas fundaram, assim, um poderoso império, abrangendo não só o Peru, como também chegando às terras do Equador, da Bolívia, do Chile e parte do sul da Colômbia. A sociedade incaica ou inca, né, era representada, né, de forma bastante diferenciada. Haviam três grupos, tá, de parentesco. Veja, parentesco. Então nós estamos falando aqui de famílias. Entre esses grupos nós temos a família do soberano, que inclui tanto seus descendentes como também as suas concubinas, né, e as suas outras esposas. O outro grupo, ele era um grupo inferior ao grupo do soberano, que era o deus Inca, né? Era um homem, mas em forma de Deus, né? O Deus Inca, né? E Inca significa Deus do povo, né? Então, abaixo deles, nós vamos encontrar os caciques regionais, os chamados curacás, né? E também os chamados funcionários qualificados. Você sabe o que são esses funcionários qualificados? Como se hoje fossem os funcionários públicos. Justamente, isso aí que vocês estão imaginando. Então, era uma sociedade que havia funcionários públicos. Veja, era uma sociedade que tinha organização na sua administração. A seguir, debaixo dos caciques, né, nós tínhamos aí uma população composta por agricultores, artesãos, e debaixo dessa população que vai agricultar, que vai construir, que vai, etc., tenha os excluídos, que eram os escravos. Estes, sim, eles eram obtidos na guerra, principalmente quando os incas dominavam outros territórios, né? E o principal deus entre os deuses, né, dessa sociedade politeísta, era o deus Inti, né, o chamado Deus Sol. Então, o simbolismo em ouro
promovido pela a quantitativo de ouro e prata que os incas possuíam, sempre tinha como a cara o deus Inti, né? O deus Sol. Não esquece disso. O nome do deus é Deus Inti, né? Além disso, eles cultuavam também certos animais. Por isso que na cultura inca, né, um dia vocês forem pesquisar ou viajar lá para o Peru, vocês vão ver lá que alguns deuses têm formas de animais. Os incas não só desenvolveram a agricultura, mas também a arquitetura. Gente, eles conseguiram fazer uma cidade nas nuvens, nas montanhas, a mais de 3.000, 4.000 metros de altura. Então, era uma população que tinha um grau de instrução muito grande para a matemática, de carregar pesadíssimos blocos de rocha e levar para os altos lugares e ali fincar uma cidade, né? Uma cidade de pedra em cima de um conjunto de montanhas. Então, além disso, gente, eles tinham uma praticidade muito grande de trabalhar com a manipulação do ouro. E isso despertou uma curiosidade muito grande dos europeus, dos espanhóis, né? Vamos lá. Lá na civilização asteca, nós vimos o Hernán Cortés, né? Os maias foram dominados também pelos os próprios espanhóis também. E agora, quem vai ser o espanhol que nós vamos entrar na história agora? É Fernando Pizarro. Realmente o Pizarro, Francisco Pizarro, ele pisou nos incas, mas ele pisou de uma forma tão tão ruim, né, no sentido de que ele se aproveitou de uma situação que estava acontecendo. Parece que é muito parecido com a história lá do Hernán Cortés, que também se aproveitou da destreza dos outros, né, para invadir e dominar. Foi o que o Fernando Cortés também fez, foi a mesma coisa. Nós vamos já falar disso. Olha, na matemática, né, a língua, os incas, eles construíram a calculadora que vocês estão vendo, né? Calculadora é esses cordõezinhos com esses nozinhos. E esses cordõezinhos, eles eram coloridos, né? O chamado quipo. Então, era a partir do quipo que eles utilizavam, né? Que para justamente fazer o cálculo da produção diária do que eles faziam, né? A produção de batata. Então, eu vejo uma coisa interessante. No dia que vocês forem lá para o Peru, vocês vão ver que existe uma grande variedade de batatas. Eles produziam essas batatas, né? E eles se alimentavam dessas batatas e grãos também, tá certo? O Império Inca, ele tinha cerca, vocês estão olhando o tamanho disso aqui, né? De 4 milhões de quilômetros, né, de extensão de norte a sul. Uma população cerca de 15 milhões de pessoas espalhadas aí em 200 povos diferentes. E a capital era Cusco, no Peru. Para dar essa coesão, né, essa coesão, e aí este vasto império, uma lei, uma organização, se impôs, né, principalmente devido a esses 200 povos diferentes, uma língua, é o Quechua, até hoje que existe, né? Os bolivianos falam muito quechua também. E se estabeleceu assim o culto ao deus Inti, né? Igualmente, todos deveriam trabalhar, obviamente, preste atenção, todos deveriam trabalhar para o sustento da família. Na sociedade inca, ninguém passava fome e todos tinham direito ao trabalho. Era uma sociedade muito organizada. E como é que este império, essa sociedade se fracassou, né? O Império Inca ele já começou a se desagregar já no final do século XV. Mas essa desagregação aí, né, esse desagregar desse poder, não foi por conta dos espanhóis, foi por conta familiar. Nós vamos ver dois irmãos lutando pelo domínio dos territórios do pai, que é o filho de Huáscar e Atahualpa. Os dois irmãos entraram numa guerra civil e que enfraqueceu o Império Inca. O Império Inca já estava iniciando aí seu enfraquecimento devido às rivalidades desses dois irmãos. E os espanhóis, quando chegaram em 1532, encontraram o quê? Uma sociedade em guerra. Veja, presta atenção. Quando o Francisco Pizarro chegou, ele já encontrava um palco, um cenário de conflito, de guerras.
Então, o que foi que os espanhóis fizeram? O que foi que o Pizarro fez? Ele fez o que ele tinha que fazer, que era aproveitar a desgraça do outro e dominar aquilo. Então, os espanhóis, né, tacaram o resto da faca e aí dominaram finalmente em 1533, né? E a entrada dessa guerra aí, né? O imperador Atahualpa foi engraçado. O filho, né, que ganhou do outro irmão, né, ele foi executado, né, ele vai ser executado, e após a sua morte, os incas se refugiaram nas montanhas, onde os incas resistiram até 1571. Some aí, faça a diferença aí. De 1533 a 1571 foi o tempo que o Tupac Amaru, que ele vai ser um dos herdeiros do Atahualpa, que vai lutar contra os espanhóis, né? Então, durante esse tempo todo aí que nós vamos ver, né, cerca de uns 40 anos, né, nós vamos ver aí que os incas resistiram durante 40 anos os espanhóis. E não tinha força nenhuma que pudesse dominá-los, porque os incas também eram muito organizados. E o Tupac Amaru, ele morre, né? Aí quem sobra é o neto do Tupac Amaru, que vai tentar também uma insurreição contra os espanhóis e que vai a perder, né? Então, assim, gente, o Francisco Pizarro, ele, quando chega, por isso que tem que entender muita história, tem que gostar muito de história para entender isso. Porque que muitos falam que foram os espanhóis que acabaram com os incas. Não foram. Os incas já estavam se acabando. Os espanhóis só deram a facada final. Foi isso. Então, se a gente for perguntar, os espanhóis tiveram problemas muito grandes para derrotar os astecas, os incas e os maias? Não tiveram. A não ser os incas que duraram 40 anos. Mas, se eu resumir a história, eles não tiveram tanto trabalho como os portugueses tiveram aqui. Tá? Então, para eles foi muito mais complicado, os espanhóis. No sentido, mesmo tempo. Aliás, para os espanhóis foram muito mais fáceis, né, do que para nós aqui, tá? Do que os portugueses aqui. Agora nós vamos falar sobre a colonização da América Espanhola. Nós vamos ver a formação dos 4 vice-reinos e das 4 capitanias que foram formadas para administrar estes territórios que, depois de serem tomados dos astecas, dos maias e dos incas, finalmente, os espanhóis iniciaram seu processo de colonização, de exploração. Então, foi só depois que dominaram esses povos, foram quando eles realmente iniciaram a constituição da organização do território. Então, a colonização espanhola na América, ela se caracteriza pela modificação da estrutura política, econômica e religiosa dessas sociedades que habitavam naquele período no território. Grande parte levaram uma série de produtos desconhecidos para a Europa. Entre estes produtos, né, que eu chamo também, introduziram no continente americano uma nova religião. Os espanhóis introduziram uma nova religião, o catolicismo. Um novo idioma, o espanhol, doenças venéreas, tifo, sarampo, gripes, né? E assim fundaram uma nova organização social. A Espanha, ela dividiu o território que eles dominaram em 4 vice-reinos e em 4 capitanias gerais. Os vice-reinos foram de Nova Espanha, de Peru, Nova Granada, Rio da Prata. E as capitanias gerais foram formadas por Cuba, Venezuela, Chile e Guatemala. O que eram essas capitanias gerais? Gente, essas capitanias gerais eram os pontos principais, tá certo, de exploração dos elementos relacionados à organização e administração da coroa espanhola. Tá? Nós estamos falando de 2 períodos aí, de 2 reis. Né? Nós estamos falando aí de Fernando Aragão, em 1503, com sua esposa Isabela, né? Fernando de Aragão e Fernando de Castela e Isabela de Aragão, né? Nós temos em 1524 aí o Carlos I ou Carlos V, né? Que ele vai ser imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Então, o controle pela metrópole vai se dar a partir de 2 coisas. Primeiro, a Casa de Contratação e os Conselhos das Índias. O que era a Casa de Contratação? Era o órgão que tinha como principal o controle e o comércio da navegação entre a Espanha e suas colônias aqui na América. Né? E tinha como cidade portuária principal a Servilha. E o que era o Conselho das Índias? Não troque. Casa de contratação eram aquelas que eram feitas para controlar o comércio
e a navegação entre a Espanha e a colônia. E o que era o Conselho das Índias? O Conselho das Índias ele era para cuidar dos negócios dentro das suas colônias. Entenda, a casa de contratação era para controlar o comércio entre lá e cá. E o Conselho das Índias era para controlar o comércio aqui dentro. Né? E era dirigido, sabe por quem? Não era por ninguém, não. Era nada mais por ninguém pelo próprio rei de Portugal, pelo próprio rei da Espanha. No caso aqui, em 1524, era o Carlos V ou o Carlos I, tanto faz. Né? Então, o poder do Carlos I era imenso. Ele era o juiz, ele era o deputado, ele era o ministro, ele era tudo. Era ele que fazia as leis e ele que escolhia tudo que poderia ser feito. É ele que tirava ou não os funcionários das colônias. O poder da igreja e o poder local. Então, para administrar, foram feitas chamadas câmaras municipais, os chamados cabildos, né? E essas câmaras, elas tinham como objetivo de responsabilizar, né, totalmente, elas tinham toda a responsabilidade pela a política, que eram as leis, e a administração, que era a segurança da colônia. Então, eram esses cabildos, né, ou câmaras municipais, que tinham como objetivo a política e a administração da colônia. Tudo isso, obviamente, tinha tributação, né? Então pagavam-se impostos, todos aqueles que habitavam aquela região. Então a tributação e o comércio colonial se dava por 4 coisas: pelo almoxarifado, pelo quinto, e pela alcavala e pela haveria. O que era o almoxarifado? Era aquilo que era considerado um imposto em cima do comércio interno e externo, através de via marítima. Então, os comerciantes ali, eles tinham que pagar os impostos ao rei de Espanha. O que é o quinto? É 20%, gente. Quem não sabe o que é o quinto, é 20% de alguma coisa. Então, o quinto ele era principalmente cobrado na extração mineral. Guarda muito bem esse nome, porque o quinto vocês vão estudar comigo quando falarmos sobre a Inconfidência Mineira. Então, o quinto era o que era cobrado também, que Portugal cobrou aqui no Brasil. Então, o quinto já era cobrado pelos espanhóis. Cobrou a alcavala. O que era isso, né, gente? Eram também tributos, né, que ocorria tanto feitos com os índios e acostumados assim, então, com o trabalho em cima da circulação dos produtos. E a haveria, que era a proteção aos galeões. Cobravam-se impostos para proteger os galeões, né, que gerava assim o comércio entre a América e a Espanha. A sociedade espanhola era dividida em em 5, na realidade, em 5 elementos: os chapetones, né, os crioulos, os mestiços, os índios e os negros. Tá? Vamos aí começar pelo topo. Quem eram os chapetones? Ora, era a camada mais privilegiada, né, aqueles que possuíam os altos cargos, né, e eram espanhóis nitidamente. Quem eram os crioulos? Os crioulos eram aqueles que eram descendentes de espanhóis que nasceram no continente americano. Então, crioulos eram aqueles espanhóis nascidos na América. Esses crioulos também faziam parte da elite colonial. Eles tinham muitas propriedades, né? E eles tinham muitos comércios, né? E, além disso, muitos desses crioulos, contrariamente aos desejos, muitas vezes, do imperador, né, do monarca, né, do rei de Espanha, eles ainda acabavam, muitas vezes, assumindo a Câmara, né, municipal, assumindo esses poderes locais. Por quê? Porque como é que eles chegavam a isso? Eles pagavam, gente. Então, o suborno não era só no Brasil, não. Lá eles também faziam suborno para entrar nesses altos cargos. Quem eram os mestiços? Os mestiços o nome já está dizendo, a mestiçagem. É a mistura de índio com europeu. Então, os mestiços, muitas vezes, eram o quê? Pequenos grupos de comerciantes, eram assalariados, porque eles recebiam salário, né, uma certa quantia, mas, né, claro, o tanto de trabalho que eles faziam era muito maior do que o que eles deveriam ganhar, né? Muito menos maior do que eles deveriam ganhar. E os mestiços. E, por último, nós temos os índios e os negros, que eram, obviamente, uma população discriminada e explorada, né? E esses índios e negros, engraçado, eles ainda tinham impostos. Nós vamos falar sobre esses impostos nesse exato momento. Os índios não tiveram muita sorte, porque eles iriam trabalhar de qualquer maneira, se era para serem catequizados ou não. Por isso que foram criados aí a questão da encomienda e o repartimento. Né? O que era a questão dessa encomienda e o repartimento? Eram impostos. Né? E os indígenas tinham que entender que eles não eram livres. E eram livres ao mesmo tempo. Eles eram livres, porém eles eram vassalo do rei. Ou seja, eles tinham que obedecer, eles tinham que trabalhar, né?
para pagar seus impostos, para permanecer nas terras, né? Esses impostos, muitas vezes, eram pagos contra a vontade deles, por isso que nós chamamos de trabalhos compulsórios. O que é um trabalho compulsório? É quando qualquer trabalho dentro para um indivíduo, ele é de forma através de ameaças, ele é um trabalho obrigacional, é contra a vontade daquela pessoa. Nós chamamos de trabalho compulsórios. O repartimento. O repartimento é interessante, né? Os astecas, essa palavra repartimento já era conhecida como mita. Então, os astecas tinham muito essa questão da mita, que era o repartimento. E Coatequil era os maias, tá? Então, não podemos esquecer isso daí. E o que era o repartimento? Era a extração e benefício de minérios, onde esses índios eles eram escalados por sorteio para trabalhar dentro essas mineradoras. E eles recebiam assim uma baixa compensação salário, né, inclusive pelo trabalho desenvolvido nas minas. Então o repartimento era o quê? Era que eram pegue esses índios através de um escalonamento, né, através de um sorteio, né, eles eram escalados para trabalhar. Né? Então, os índios, nesse momento, apesar de que a escravidão e escravo só pode ser se o rei de Portugal liberasse, porque essa questão da escravidão é interessante. Na sociedade espanhola, não haviam escravos, a não ser que o rei de Portugal aceitasse que aquilo fosse um escravo. Né? Então, haveria essa liberdade, entre aspas, né? Então, a encomenda, ela já vai ser algo de 1512, né? Onde o rei espanhol, ele concedia permissão à figura de um encomendeiro. O que era a pessoa do encomendeiro? A que cuidava da encomenda. O que era isso? O encomendeiro, ele era responsável, né, para justamente utilizar a mão de obra toda de uma comunidade indígena para a exploração dos minérios, né? Obviamente, nas terras disponíveis. Em troca disto, né, o encomendeiro era obrigado a oferecer, veja, ele era obrigado a oferecer ao índio, obrigado nada, né? O índio também não tinha como aceitar e dizer não. Ele era obrigado a aceitar, então ele ia trabalhar do mesmo jeito e ia ser catequizado do mesmo jeito. Né? Então havia uma forçação, por isso que é um trabalho compulsório, né? Contra a vontade de alguém. E eles eram acabando sendo aí catequizados, né, de forma imposta pelo colonizador europeu. Na colonização inglesa, é muito interessante essa colonização inglesa, vai ser pelo leste, né, do Oceano Atlântico, onde os ingleses já vêm aí, né, de uma sucessão de vários contextos, né, rivais dentro das famílias de York e Lancaster pelo trono do inglês, né, Eduardo III, né, e aí quem vai ganhar, obviamente, é a dinastia Tudor, né, e dentro dessa dinastia Tudor nós vamos ver a família de Elizabeth I, né, a rainha mãe, a rainha virgem, né, que vai dar como nome a primeira capitania da Inglaterra, que vai ser Virgínia. Tá? Onde vai ser fundada a cidade de Jamestown. Tá? Então, foi com a dinastia Tudor que tudo se começa, inclusive a política mercantilista. Né? Do ponto de vista social, havia, sim, nas cidades inglesas, uma grande massa. Veja o que era a Europa. Né? A Europa estava passando por vários problemas. Primeiro, a questão das perseguições religiosas. Nós estamos falando que quando a Inglaterra ela assume o poder como uma monarquia absolutista, eles colocam como principal religião o anglicanismo e acabam expulsando os puritanos, ou seja, os calvinistas. O puritanismo, né, ele acaba, aliás, o anglicanismo, ele acaba tomando de conta da religião, né, da Inglaterra. Ele acaba expulsando todos aqueles que não eram anglicanos. E aí vai ter uma perseguição religiosa, né, que vai acontecer. E é dessa chamada perseguição religiosa que esses calvinistas vão começar a fugir da Inglaterra, do Reino Unido, e vão buscar outros territórios. E para onde é que eles vão vir? Para a América. Então essas primeiras famílias que vieram foram famílias que foram, né, que perderam suas terras com a chamada lei dos cercamentos. Né? A Inglaterra tomou as terras para si para produzir, né, o algodão por conta da Revolução, que passaria então a produzir a indústria têxtil. Né? Então a
A população estava perdendo suas terras, a população estava sendo perseguida pela questão religiosa, né? A perseguição, a briga, principalmente pela questão do anglicanismo e os puritanismos, ou os chamados calvinistas, né? Então, essas perseguições, essas percas de seus territórios fizeram com que grande parte desses grupos migrasse para as colônias na América do Norte. E aí nós temos aí o Sir Walter Raleigh, em 1607, onde ele inicia a primeira tentativa, né, de estabelecer uma colônia na Inglaterra. Foram 2 tentativas, foi somente na segunda que foi realmente conseguida. E aí nós estamos vendo aí a primeira colônia na Inglaterra, chamada a Colônia de Virgínia, em homenagem a Elizabeth I, a Rainha Virgem. Aqui nós temos a localização, né, da colônia de Virgínia e da cidade de Jamestown, tá certo? As características da colonização inglesa na América do Norte. Bem, os ingleses eles fundaram 13 colônias, tá ok? E essas colônias foram praticamente desenvolvidas a partir de uma ideia capitalista, de uma ideia de ordem privada. Foram criadas aí 2 companhias privadas para desenvolver o domínio dentro do território norte-americano. Então, essas 2 companhias foram a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth, né? E essas 2 companhias, elas acabaram distribuindo esses territórios, formando as chamadas 13 colônias, tá certo? Então, as companhias de Londres dominaram as regiões do norte e a Plymouth, né, eles constituíram o domínio dos territórios ao sul. Os norte-americanos, hoje chamados norte-americanos, eles foram colonizados pelos ingleses em primeira instância, né? Foi a base da colonização que os Estados Unidos sofreram. No norte, nós vamos ver que foi um desenvolvimento mais voltado à manufatura, ao processo de desenvolvimento da própria colônia, né? Então, mas foi totalmente diferente ao sul, né? O sul sofreu grande impacto por conta da sua condição climática, e aí eles sofreram um sistema de plantations. Ali é o navio Mayflower, por onde chegaram os pais peregrinos, né? Foram aqueles colonizadores calvinistas, chamados puritanos, fugidos da Inglaterra, vieram colonizar com o sentido de povoamento a região norte dos Estados Unidos. Aí é a cidade, né, em Massachusetts, onde vê a New Plymouth, né, onde eles fundaram a cidade. As 13 colônias, como eu já falei para vocês, que foram a base, né, do domínio inglês dentro dos Estados Unidos. Essas 13 colônias não eram todas iguais. As colônias do norte e do centro, eles tinham como processo principal a colônia de povoamento, que era colonizar. A colônia ela se desenvolvia. Inclusive, vai ser essas colônias do norte e do centro que mais tarde vão iniciar o processo de independência contra a Inglaterra. E as colônias do sul? As colônias do sul já tinham uma caracterização mais agrária e voltada à escravidão negra, né? No norte, o trabalho era livre, era uma servidão em nome de Deus, por conta do puritanismo, da religião calvinista, né? Os puritanos. E ao sul já era voltada à questão da agricultura do algodão, né? Do tabaco e da cana-de-açúcar, e a utilização de mão de obra escrava. E aqui, nós, para finalizarmos, temos aí, né, voltada à ideia das colônias do norte, né, a colônia de povoamento, onde eles realmente efetuaram aí um processo de desenvolvimento, eles investiram em economia, e foram eles que vão derrotar a Inglaterra, né, em 1776, com a independência dos Estados Unidos. Foram essas colônias do norte e do centro que iniciaram todo o processo de independência, meus queridos, né? Então, as colônias do norte e do centro sempre foram, né, as colônias de desenvolvimento. Mas por que isso se explica? Porque no norte, né, e no centro havia o clima subtropical, né, um clima temperado, né, em outras palavras, e era um clima favorável para as mesmas práticas agrícolas que eram feitas na Inglaterra. Já o sul dos Estados Unidos era voltado para a linha, né, já a área tropical, ou seja, mais quente. Então não dava para essas famílias fazerem as mesmas coisas. Então o clima também ajudou muito a essa distinção destas duas partes, do norte e do centro e do sul, né? Do norte e do centro, as colônias de povoamento, enquanto que as do sul, as colônias de exploração, né? E aí, gente, estamos aí vendo
que havia um comércio tripolar, né, entre a África, entre a América Central e as colônias dos Estados Unidos. Então havia sempre um comércio. Então eles começaram a iniciar um comércio que acabou mais tarde fornecendo todos os fatores para que a Inglaterra guerrilhasse contra as suas colônias e aí perdesse a própria guerra, né? Tá? Gente, eu agradeço a todos